Eu tenho a Bíblia aberta hoje no livro do profeta Isaías, o capítulo 53, o verso de número 4. Eu quero meditar com vocês hoje o verso 4 e o versículo 5, dois versículos desse capítulo 53 do livro do profeta Isaías, o profeta messiânico. Vamos então meditar. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Hoje eu quero até recomendar aqui para vocês, irmãos, você que é um estudioso da Bíblia, gosta de ler a Bíblia e tem algumas dificuldades para entender algumas passagens bíblicas, você precisa ter a linguagem hoje, a Bíblia linguagem hoje. Algumas pessoas usam a NVI, mas para mim eu acho melhor a linguagem hoje. Eu vou fazer aqui a comparação dos dois textos para vocês verem a clareza que a linguagem hoje traz para a gente. Então eu quero recomendar aqui, você que gosta de ler a Bíblia, procure adquirir uma Bíblia linguagem hoje, né? Pastor, o senhor está vendendo Bíblia? Não, não estou vendendo Bíblia. Eu estou aqui recomendando aquilo que é melhor para você, o que é bom, né? O que é bom para você. Porque muitas pessoas não conseguem entender alguns textos, né, da Bíblia. Então, quando você não consegue entender esse texto, e essa falta de entendimento, essa dificuldade, né, no entendimento, ela vem muito por uma questão de interpretação da Bíblia, né? A Bíblia ela foi interpretada em algumas línguas. Então, essa interpretação, ela traz algumas dificuldades para algumas pessoas. Então é necessário que você tenha a linguagem hoje para você fazer comparação de texto e você conseguir entender alguns textos que você tenha dificuldade de entender, certo? Então eu quero ler hoje primeiro aqui na Bíblia tradicional, ou seja, na versão tradicional, né? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito. Eu quero até que você observe essa passagem aqui, ó. Nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Como que vai dizer a Bíblia na linguagem hoje, pastora? Vamos ver agora. Vamos ver a diferença do mesmo versículo? Pois bem, no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos, aqui chega, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus estava castigando. Aquele cenário de dor, aquela cena, né, dolorosa. Quem aqui já assistiu, né, o filme? Qual é o nome do filme, pastora? A Paixão de Cristo? Paixão de Cristo. Quem já assistiu o filme A Paixão de Cristo? Você vai ver ali uma cena dolorosa, não é verdade? Sim. Agora, imagina você que está assistindo a cena dolorosa e aquelas pessoas que estavam acompanhando naquele dia, estavam vendo a olho nu aquilo que estava acontecendo. Talvez essas pessoas pensavam exatamente isso daqui, ó. O que eles pensavam? E nós pensávamos que era por causa da sua própria culpa que Deus estava castigando, que Deus estava maltratando e ferindo. Ou seja, todo aquele cenário de dor, aquela crucificação dolorosa, não era porque Jesus devia alguma coisa, ou seja, ele estava levando sobre ele, né? Ou seja, a Bíblia Sagrada diz que ele tomou sobre si, ele pegou para ele a minha culpa, o meu pecado, a minha dor, tudo aquilo que estava sobre mim, que estava sobre você, ele pegou e levou sobre ele. Uma das coisas aqui no verso 4 que ele levou, pastora, foi as enfermidades. Sim. O que significa dizer isso, pastor? Significa dizer que ele levou as suas enfermidades. Tem pessoas que
talvez numa interpretação rasa, eles começam a interpretar da seguinte maneira: que o Senhor Jesus levou sobre si, que eu agora não vou sofrer nenhuma dor, nenhum problema, nenhuma dificuldade. Isto é válido para aquele que crer no Senhor Jesus e que busca o Senhor nesse propósito, dizendo: o Senhor já levou sobre si as minhas enfermidades e as nossas dores estavam sobre ele, né? Agora, isso daqui não é no sentido geral, não é no sentido total, para todo mundo, mas isso daqui é direcionado àquelas pessoas que creem, aquelas pessoas que buscam, aquelas pessoas que recebem essa promessa, que fez uma entrega da sua vida para o Senhor Jesus, não é? Tem muitas pessoas que estão sofrendo, e enfermidade é uma maldição, e essa maldição ela se dá exatamente quando Adão e Eva pecam. Ali eles recebem a sentença da dor, da morte. Eles estão sentenciando Adão e Eva a morrer e a sentir dores, a sofrer. Até então, Adão e Eva não sofriam dores. Era tudo tão maravilhoso. Não sofria nenhum tipo de enfermidade. O que causou as enfermidades? E nós estamos vivendo hoje, sabe que no tempo de Jesus, o maior problema que existia na época era a lepra. A doença que prevalecia na época era a lepra. Nós temos inúmeros relatos bíblicos sobre a lepra. A cegueira, né? Também a paralisia. Mas no tempo de Jesus, certamente, não existiam as doenças que existem hoje, pastora. O câncer, a AIDS, não é mesmo? Sim. E outras enfermidades que que existem hoje e não existia na época. Sim, sim. E por que dessas enfermidades, dessas doenças? A Bíblia diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Multiplicar. Mas pastor, a Bíblia ela não está dizendo sobre as doenças. Mas quando a Bíblia diz por multiplicar, é que a iniquidade, o pecado vai ser multiplicado. Sim. E a multiplicação do pecado traz a maldição. E com a maldição vem as doenças, as enfermidades, as doenças que talvez hoje não existe, mas que pode existir daqui, se Jesus não voltar, daqui a 20 anos, 30 anos, sim, 40 anos, não é? 50 anos. Então, gente, eu quero que você medite muito nesta palavra. Então aqui, a palavra de Deus nos traz uma promessa muito fiel. No verso 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ou seja, quando ele toma sobre si as nossas enfermidades, é como o Senhor Jesus, é como se o Senhor estivesse assinando um cheque em branco, pastora, para mim e para você, né? Ele é o dono da conta. Aleluia. Na conta tem dinheiro. Deixa eu falar aqui de uma forma bem simples para todo mundo entender. O cheque é dele, a conta é dele, na conta dele tem dinheiro e ele assinou o cheque. Aleluia, Jesus. E o que eu tenho que fazer, pastor? Você precisa crer. Né? Tá ouvindo, irmã Fernanda Cristina? Quando você crê, é como se você estivesse preenchendo o cheque com o valor que você precisa. Aleluia, Jesus. Ô, glória! Você pode entender, mas não é possível, né, pastora? Não entender de uma forma tão simplificada que nós estamos falando aqui, ó. Então você pega aquele cheque já assinado, quando Jesus está dizendo aqui, quando a palavra de Deus está dizendo, ele levou sobre si as nossas enfermidades, é como se ele tivesse assinado um cheque em branco, que cada pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo, vai até ele, busca ele, crê nele, e você tem o privilégio de preencher com o valor que você precisa. Qual é a dor? Qual é a enfermidade? Qual é o problema? Qual é a tua luta? O que tem trazido tristeza, angústia para o teu coração? O Senhor Jesus está dizendo para você hoje, o cheque foi assinado, né?
Agora, você não pode ter o cheque em branco assinado com conta, né, com saldo positivo na conta, e você está sofrendo aí. Ai, que luta, que problema, que dor, que dificuldade. Está na hora de você usar a sua fé, crer no Senhor Jesus Cristo, né? E toda vez que você faz isso, é como se você estivesse preenchendo o cheque com o valor necessário para você usar. Maravilha? Vamos para o segundo versículo. Aleluia. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ou seja, o sacrifício de Cristo só se deu porque eu e você e a humanidade toda estava culpada. Culpada de quê? A culpa da humanidade era uma culpa que poderia levar à condenação, poderia levar o homem a ser condenado, né? Mas aí a Bíblia Sagrada diz que ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E a Bíblia diz ainda, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por aquele sacrifício, o Senhor Jesus me deu o direito do perdão. E quando eu sou perdoado, eu sou justificado. E quando eu sou justificado, eu tenho o direito da salvação da minha alma. Glória a Deus. Então, você e eu precisamos entender que nós precisamos a cada dia estar em Cristo. Jesus vai dizer isso de uma forma muito clara. Aquele que está em mim e eu nele, esse pode dar muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então eu e você precisamos estar em Cristo. E toda vez que eu e você, nós nos colocamos em Cristo, ou seja, buscamos o Senhor Jesus, fazemos uma entrega para Ele, então Ele também se manifesta para nós. E toda vez que há uma manifestação do Senhor Jesus Cristo, então é válido o sacrifício de Cristo para efeito de perdão, de justificação para a minha vida e para a sua vida. Glória a Deus. Amém? Amém. Pegou? Quem pegou da glória, que Deus abençoe. Glória. Aleluia. Em nome de Jesus.